Agora, além disso, esse parallel for e o parallel for each, ele consegue retornar para a gente um valor através da classe parallel loop result. Então eu vou colocar aqui um parallel loop result, uma variável result, e através dessa variável result, a gente consegue, por exemplo, saber, deixa eu imprimir aqui um valor, se o loop foi completado. A gente faz uma pergunta e a gente coloca aqui entre chaves o result, ponto, deixa eu colocar aqui o operador cifrão e chamar o método isCompleted, ou seja, ele vai retornar um true ou false. A gente espera aqui receber um false. Por que a gente espera receber um false? Porque aqui ele vai parar na posição 99 e ele deveria ir até a posição 300. Então ele vai retornar falso se a gente rodar aqui. Então ele deve retornar falso. Se a gente rodar a aplicação, e está aqui. O loop foi completado? False. A gente pode fazer o contrário também, né? A gente pode botar aqui uma condição que nunca vai chegar, por exemplo, 301, e se a gente rodar a aplicação, a gente vai ver que agora ele vai retornar true, ou seja, o loop ele vai ser executado até o final. O loop foi completado? True. A gente pode criar também essa condição, aqui ele vai retornar true, né? E a gente pode também retornar essa condição aqui no parallel for each, que é a mesma coisa. Aqui eu vou botar um result 2 e também vou retornar, vou chamar a classe parallel loop result com um result 2 ou um result 1, pode ser result 1, e nesse caso eu também vou colocar uma condição que seja falsa, ou seja, nunca vai chegar a 301, não vai ser parado o código e ele vai falar que foi completado. Se a gente rodar a aplicação, o loop foi completado, true, o loop foi completado, true. A gente também pode acessar um outro atributo da classe parallel loop result, que retorna o último ou maior valor executado ali, né? A gente pode colocar, por exemplo, imprimir, colocando aqui um cifrão, e a gente pode perguntar qual foi o maior valor executado. A gente coloca uma pergunta, coloca chaves, e a gente coloca aqui um result 1, ponto, lowest break iteration. Está faltando um Q e aqui o minúsculo. A gente também vai fazer isso lá em cima no parallel for. A gente pode colocar aqui em cima qual foi o maior valor executado. Aqui a variável de instância é o result. E se a gente imprimir, executando a aplicação, a gente vai ver aqui que ele não imprimiu qual foi o maior valor executado, nem aqui em cima, nem aqui embaixo. A gente vai ver o que aconteceu, e na verdade o que aconteceu foi o seguinte: a gente precisa criar uma condição no qual esse código seja interrompido. Por exemplo, quando chegar na iteração 67 e for igual a 67, a gente dá um stop, e quando a gente der um stop, aí sim a gente vai ter acesso a esse atributo, ou seja, vai ser setado nesse atributo o maior valor executado, que foi o 67. Vamos executar, mas antes, deixa eu dar um clear aqui. Executando a aplicação, a gente vai verificar o resultado. A gente tem aqui primeiro as 3 primeiras impressões do parallel for, onde o loop foi parado na posição 67. Qual foi o maior valor executado? Aqui ele não imprimiu, vou explicar o porquê que ele não imprimiu. E o loop foi completado? False. Por que false? Porque ele foi interrompido na posição 67. Logo abaixo a gente tem aqui as impressões do parallel for each, que o loop foi executado até a posição 65, o maior valor executado foi 65, aí sim ele imprimiu, e pergunta se o loop foi completado.
e foi falso, porque ele foi interrompido na posição 65. Explicando aqui por que a gente não teve a impressão do maior valor da execução do loop for, é porque a gente parou ele não com break, mas sim usando o stop, que é o que estava aqui. Quando a gente para esse fluxo com o state.stop, a gente não tem setado para esse atributo esse valor 67. Tá, então, com stop a gente não consegue esse valor. Se a gente mudar aqui para break, se a gente novamente executar a aplicação, eu vou dar aqui novamente um clear e executar novamente, a gente vai ver que aí sim a gente vai ter a impressão do maior valor. A gente tem aqui qual foi o maior valor executado, 67, e aqui embaixo também, no paralelo for each, qual foi o maior valor executado, 65. Bom, pessoal, é isso que a gente precisa saber até esse momento. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.